Filha de testemunha de Jeová que recebeu transfusão de sangue será indenizada. Pois é com essa notícia que eu acabo a quarta-feira de hoje. No município de Taubaté, interior aqui de São Paulo, uma mulher vai ser indenizada em 35 mil porque a filha dela foi diagnosticada com leucemia e ela estava com uma anemia severa, né? Ela optou por tratamentos paliativos, alternativos, enfim, tal. Foi respeitado, mas no momento de piora, aí a equipe teve que intervir e acabou fazendo a transfusão de sangue, que é um método muito comum nesses casos. Mesmo assim, ela veio a falecer, né? E a mãe, ao descobrir que foi feita a transfusão de sangue, ao ser informada, ela alegou violação de direitos fundamentais. Tá bom, vamos lá. Primeiro, por que procura o hospital? Se a fé cega dessa forma, a ponto de você não poder utilizar um recurso médico para salvar vidas, que é transfusão. Lembrando que eu não tenho nada contra esse rapaz, mas eu preciso expor a natureza grotesca deste vídeo, que foi ou para lacrar ou destilar ódio. Para começar, a imperícia da pessoa que está criando este tipo de conteúdo. Para começar, não foi a filha que foi diagnosticada com leucemia, foi a mãe. Nem nisso você prestou atenção. Talvez a fonte que ele usou publicou errado, pensei. Fui na mesma fonte. Não, é falta de interpretação de texto mesmo. Tribunal de Justiça de São Paulo a indenizar por danos morais a filha de uma mulher que recebeu transfusão de sangue contra sua vontade. Morto não é indenizado. Segundo, ela foi no hospital por quê? Constituição Federal, artigo 5º, inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se a invocar para eximir-se da obrigação legal todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então não é você que tem que questionar o fato das testemunhas de Jeová receberem atendimento médico. Terceiro, de onde que você tirou que o tratamento envolvendo transfusão de sangue é o tratamento mais seguro de acordo com a medicina baseada em evidências? Eu acredito que todos têm o direito de aprender, porém você tem que ter responsabilidade com seu conteúdo. A 5ª Câmara dos Direitos Públicos do Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que houve violação aos direitos fundamentais da mãe da autora, uma testemunha de Jeová, ao ser submetida a uma transfusão de sangue contra sua vontade em um caso que não configurava urgência. E mesmo se houvesse urgência, eu já explico. Mas por que eles se apressam tanto em transfundir uma pessoa mesmo sem evidências? Esse aqui é o professor Enes Donizete, que esteve à frente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, e olha o que ele diz. Em sua mencionada aula, ele disse: quantas horas os programas de residência em anestesia, terapia intensiva, cirurgia de trauma reservam em seus 3, 4, 5 anos os temas específicos relacionados ao tema transfusão de sangue? Muito pouco. Se a informação é menor, fico acreditando no passado. Acredito que sempre transfundir salva vidas, que foi a falácia que você trouxe. Ele explicou que a transfusão tem sido utilizada na medicina moderna há mais de 100 anos, acreditando-se que em pacientes anêmicos poderia melhorar os resultados clínicos. Mas essa tese nunca foi investigada ou provada. Pode não ser necessariamente verdade. Será o que esse médico, professor, está falando aqui não tem base? Tem, e eu vou fazer esses apontamentos baseado em um artigo científico publicado na Cielo pelo médico Dr. Juan Montano. O que essa mulher provavelmente teve que veio a falecer foi uma dificuldade em produzir sangue ali na medula óssea e, consequentemente, ela desenvolveu a anemia. Mas olha essa pesquisa que foi incluída 38 estudos de relatos casos. Olha que interessante. Desses 38 estudos, 14 deles relataram a sobrevida após a transfusão de sangue, né? Da síndrome mielodisplásica, com a maioria relatando pior sobrevida entre os pacientes que receberam a transfusão submetidos e outros que foram submetidos a transfusões mais frequentes. Ou seja, apontando que os pacientes que receberam a transfusão de sangue tiveram pior sobrevida. Ah, mas na anemia grave aí a solução é transfundir. Será que é isso que os estudos apontam? Ainda aqui no artigo da Cielo, olha o que diz. Relatos de caso.
Uma revisão de literatura de relatos de caso foi publicada para avaliar a sobrevida com um quadro de anemia extrema definido pelos pesquisadores como anemia onde os níveis de hemoglobina eram inferiores a 2 decilitros. A fonte, né? Tais casos são muitas vezes dramáticos e o risco de morte pode ser considerado iminente. Os autores realizaram uma busca de literatura e encontraram 23 relatos de casos publicados com um quadro de anemia compatível em uma anemia extrema. Nestes 23 relatos, notem, houve uma morte em um paciente que recebeu transfusão de sangue e 4 pacientes apresentaram complicações após a transfusão. Um total de 4 pacientes não foram transfundidos por recusarem o recebimento de hemocomponentes e obtiveram outros tipos de tratamento, tais como eritropoetina, ferro, suplementos vitamínicos, entre outros. Os 4 sobreviveram. Em suma e em resumo, os estudos, as evidências não apontam que o sangue é o melhor tratamento. Muitos deles transfundem na ideologia, no automático. Isso não sou eu que estou dizendo, é o professor de anestesiologia, Enis Donizete, na matéria que eu acabei de citar aqui no Anestedu. Então, qual que é a base que você vem trazer esse conteúdo carregado de desinformação com teor intolerante contra as testemunhas de Jeová? Esses métodos alternativos que as testemunhas de Jeová usam, por exemplo, esses protocolos, eles estão inclusos dentro de um programa chamado PBM, que é recomendado em caráter de urgência pela OMS. Nesta política publicada pela OMS, foi colocado um estudo que observou-se em 600 mil pacientes que os métodos utilizados pelas testemunhas de Jeová, eles diminuem até 28% das mortes. Ou seja, a ciência aponta que os métodos alternativos que as testemunhas de Jeová utilizam e não transfusão de sangue estão ligados a mais chances de sobreviver. Chance essa que foi retirada daquela mulher que veio a óbito. Não vamos ser irresponsáveis em dizer que ela teria sobrevivido se ela tivesse recebido todos os tratamentos alternativos à luz do PBM. Não, poderia sim vir a falecer. Porém, ela foi violada. E pode ser sim, à luz da própria OMS, que ela tivesse sim sobrevivido se ela tivesse recebido os tratamentos alternativos da maneira correta. Aí ela tem o seu corpo violado e arruma uma pessoa desinformada, igual você, para vir questionar uma decisão da justiça. Trazer vídeo desinformativo para as pessoas. Vídeo com teor intolerante. Eu tenho que dizer algo para você e para muitos, que é graças a essas pessoas que você está criticando de maneira ignorante, é que provavelmente o STF decidirá que será uma lei que as testemunhas de Jeová e outros poderão receber esses tratamentos melhores, superiores, de acordo com a OMS. Dia 18/9 será julgado. Isso quer dizer que já não existam unidades públicas que fornecem esse atendimento? Não, existem diversas unidades que já oferecem, inclusive os hospitais federais do Rio de Janeiro, eles receberam prazo para se adequar a esses procedimentos padrões. A União ela perdeu uma ação ajuizada pelo Ministério Público para se adequar a esses métodos. Porque, de acordo com as evidências científicas, são tratamentos como esses alternativos que as testemunhas de Jeová usam é que de fato salvam vidas, que foram testados, observados. Por isso é que a OMS recomenda com caráter de urgência. Então, procurem estudar para não cair nessas falácias, que já viraram clichê. Quem gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e já me siga aqui.